No seu dia a dia de laboratório, quando você for trabalhar com a volumetria de complexação, o ligante mais utilizado é o etileno, etileno diamino tetra 1, 2, 3, 4 tetraacético, grupo acético. Então esse é o etileno diamino tetraacético, o famoso EDTA. O EDTA é um ligante que ele pode formar até 6 ligações com o centro metálico. Então ele pode ser até hexacoordenado. Ele é um quelante muito bom. Só que o EDTA, esses grupos acéticos aqui, ó, eles são grupos ácidos. Se eles são grupos ácidos, quando você estiver estudando o EDTA, você pode e deve representar dessa maneira aqui, ó. O Y, todo o grupo do EDTA, menos os hidrogênios aqui, ó, que entram nesse O negativo aqui, quando ele está em solução aquosa, sem estar complexado. Então, observe que o EDTA ele é um ácido. E como ele é um ácido, e nós já estudamos isso, né? Ele pode se ionizar, primeiro liberando um hidrogênio e formando o H3Y. Depois, esse H3Y- ele pode ionizar, formando o H2Y2-. Depois, o H2Y2-, ele pode ionizar, formando o HY3-. O HY3- pode ionizar, liberando H+, e formando o Y4-. Então, observe com atenção que o EDTA pode estar nessas 5 fórmulas, ou 5 modos de interação. E ele é um ácido. E se tem equilíbrio, ácido fraco, né? Então ele tem uma constante 1, tem uma constante 2, tem uma constante 3 e tem uma constante 4. E nós vimos também, na volumetria de neutralização, que dependendo do pH da solução, uma dessas formas pode ser mais ativa. Porque eu não posso ter, por exemplo, em pH ácido, eu não posso ter essa fórmula Y4-. Porque se tem uma quantidade a mais e H+, o equilíbrio desloca para cá, esse desloca para lá, esse desloca para lá, esse desloca para lá. Então, a quantidade dos íons da forma iônica do EDTA depende do pH da sua solução. Essas duas tabelinhas aqui mostram a constante de formação do metal EDTA com vários íons. Então, por exemplo, o estrôncio é 10⁸. O cobalto 2, 10⁻XVI. O cádmio 2+, 10⁻XVI. O vanádio 3+, 10⁻25. Então, essas são as constantes de formação específicas para o EDTA. Mas tem um detalhe.
nós acabamos de ver que o EDTA ele é um ácido fraco. E a forma H4Y, H3Y-, H2Y2- depende do pH. Aí entra o que nós chamamos de fator alfa-4. O fator alfa-4, ele corrige as constantes de formação em função do pH da solução. Então, por exemplo, olha, a constante de formação da prata EDTA, se eu olhar aqui na tabela, é 2, 10 vezes 10 a 7. Agora, observe agora da direita. Se eu for trabalhar em pH 3, então, se eu for trabalhar em pH 3, o alfa 4 vale 2,5 vezes 10 a menos 11. Se eu for corrigir essa constante, então, em função do pH, e aí eu chamo K'F, que é a constante corrigida, é a constante de formação corrigida a partir do alfa 4, então eu vou ter o Kf vezes o alfa 4. Então vai ser 2,10 vezes 10 a 7 vezes 2,50 vezes 10 a menos 11. O K'F vai ser igual a 2,10 expoente 7 vezes 2,5 expoente menos 11. Isso vai dar 5,25 vezes 10 a menos 4. Observe que a constante de formação corrigida é 10 a menos 4. O que significa isso, gente? Significa que vai haver muito pouca formação de complexo neste pH. Lembra da constante de formação? A constante de formação do complexo é a concentração do complexo sobre a do metal e do ligante. Então, se a constante de formação é 10 a menos 4, significa que vai haver muito pouca formação de complexo. Então, não é adequado se trabalhar com o complexo EDTA prata num pH 3. Eu tenho que trabalhar em pH mais básicos para que a constante de formação aumente, a constante de formação corrigida aumente. Portanto, como todas as técnicas volumétricas, eu preciso de uma reação rápida e com uma quantidade muito grande formada. Eu não posso formar só uma parte do complexo. Né? Para ter uma titulação, eu preciso de uma formação muito grande do complexo. Todos esses valores apresentados são tabelados, então você não precisa decorar não, você só precisa entender que existe uma constante de formação para cada metal com EDTA. Só que, por se tratar o EDTA de um ácido poliprótico com 4 constantes de ionização, ele precisa ser corrigido para cada complexo em função do pH que você vai trabalhar.